A estenose mitral tem como uma das principais etiologias a febre reumática, embora outras causas, como uma doença degenerativa, pode levar a essa valvopatia. Eu sou Thalita Mascarenhas, fellow da unidade de valvopatias do INCOR, e vou apresentar para vocês hoje o primeiro episódio da série Fundamentos em Doenças Valvares, tudo que você precisa saber sobre estenose mitral, etiologia e fisiopatologia. Bom, a estenose mitral ela é caracterizada pelo estreitamento progressivo do orifício mitral, levando à obstrução do fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. De principais etiologias, nós temos a febre reumática, que acomete principalmente os países em desenvolvimento, e a etiologia degenerativa, que cresce cada vez mais na população idosa. Temos também outras causas raras, como causas congênitas, doenças reumatológicas e uso de drogas. Falando um pouco sobre a etiologia reumática, ela mantém uma alta prevalência nos países em desenvolvimento e corresponde no Brasil a cerca de 90% dos casos da estenose mitral, mantendo então uma elevada morbimortalidade em pacientes jovens e um elevado número de cirurgias cardíacas. Isso então permanece para a gente como um importante problema de saúde pública. A etiologia reumática ela comete principalmente as mulheres. É uma doença em que 2/3 dos pacientes reumáticos são do sexo feminino, e nós podemos dizer que os principais marcadores fisiopatológicos são a fusão comissural e o espessamento das cúspides. A febre reumática aguda ela leva à inflamação e edema dos folhetos, gerando assim pequenos trombos de plaqueta e de fibrina que levam à cicatrização com a deformação da arquitetura normal da válvula, ocasionada por fibrose, neovascularização e aumento da celularidade do colágeno e do tecido. Ela é uma doença que costuma ter uma evolução lenta, desde o diagnóstico inicial da febre reumática, com a longa fase latente, até o desenvolvimento da estenose mitral em si. Porém, alguns pacientes podem ter um acometimento mais rápido, provavelmente relacionado a surtos repetitivos da febre reumática, levando assim a uma estenose mitral grave em pacientes jovens. Um achado histopatológico da etiologia reumática aguda é o nódulo de Aschoff, que é esse granuloma, em que ela é circundado por células inflamatórias e células de defesa, como linfócitos, macrófagos, plasmócitos, dentre outros. Falando agora um pouquinho sobre a calcificação do anel mitral, ela é uma etiologia degenerativa, que é ocasionada pela calcificação do anel da mitral, em inglês conhecida como Mitral Annulus Calcification, pela sigla MEC, em que a calcificação ela se estende pela base dos folhetos, gerando uma restrição de movimentação das cúspides. Ela é uma doença crônica que atinge predominantemente o segmento posterior do anel fibroso mitral e que está relacionado com a atividade inflamatória e deposição local de cálcio. Ela é mais frequente também no sexo feminino, assim como a etiologia reumática, mas aqui chamamos atenção para a prevalência nos idosos, uma vez que ela cresce relacionada com o envelhecimento da população. Alguns fatores de risco cardiovasculares estão relacionados com essa etiologia, como o fato de ter outra valvopatia, principalmente a associação com a estenose aórtica, e outros fatores, como hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose e doença renal crônica. Outras causas da estenose mitral, que são mais raras, são as relações com as doenças reumatológicas, como lúpus e artrite reumatoide, doenças de depósito, como a doença de Fabry, a doença de Whipple, uso de medicações, como a terapia com metilsergida ou uso de anorexígenos, a síndrome carcinoide e também alterações congênitas da válvula, como a válvula mitral em paraquedas ou a hipoplasia da válvula mitral. Em relação à fisiopatologia em si da doença, a área da válvula mitral normal varia entre 4 a 6 centímetros quadrados. Quando nós estamos diante de uma área menor ou igual a 1,5, nós podemos considerar que é uma estenose mitral importante. Esse estreitamento do orifício mitral leva a uma obstrução do fluxo sanguíneo entre as câmaras esquerdas, causando uma sobrecarga de pressão e aumento do gradiente transvalvar mitral. A pressão elevada no átrio esquerdo repercute de forma retrógrada, então aumenta as pressões venosas e capilares pulmonares, gerando hipertensão pulmonar, e também aumenta as pressões nas câmaras direitas. Um marco da sintomatologia da estenose mitral é a dispneia de esforço, que pode ser induzida por alguns eventos, como taquicardia do exercício, gravidez, anemia, infecções, fibrilação atrial. Todos esses citados, eles aumentam o fluxo sanguíneo mitral. Isso faz com que aumente a pressão no átrio esquerdo, reduz o tempo diastólico e reduz o débito cardíaco, gerando a descompensação relacionada com a dispneia. O aumento das pressões no átrio esquerdo leva também ao aumento da câmara do átrio em si. Essa dificuldade em relação à ejeção do fluxo por conta do estreitamento do orifício leva a uma estase sanguínea, o que acarreta, então, um maior risco de trombo e de embolia sistêmica. Esses pacientes, eles também apresentam fibrilação atrial com muito mais frequência, e principalmente na população idosa, que já tem uma probabilidade de ter fibrilação atrial mais elevada.
O ventrículo esquerdo, na estenose mitral, vale a pena a gente ressaltar que costuma ser relativamente normal. A não ser que o paciente ele tenha uma dupla lesão e seja portador de uma insuficiência mitral importante associada, e aí ele vai ter acometimento do VE. Mas fora isso, a estenose mitral em si costuma poupar o ventrículo esquerdo. Nós temos que lembrar também que o ecocardiograma é o método preferido para o diagnóstico. É importante também para a avaliação da gravidade e para consequências hemodinâmicas da estenose mitral, assim como ele nos ajuda a guiar o tratamento que vai ser escolhido para esse paciente. Então, muito obrigada. Isso é o que eu tinha para falar sobre etiologia e fisiopatologia.